Bom dia, dando continuidade às aulas do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Municipal Souza Aguiar. À esquerda, nossos preceptores, acima, nosso chefe, e do lado direito, os residentes do serviço. Esse é o nosso complexo hospitalar, com a unidade do CR Centro, a maternidade e o hemorri. Aqui à esquerda, nosso número de cirurgias em 2012 e o número de neurocirurgias. A aula de hoje será sobre lesão axonal difusa e, consequentemente, concussão cerebral. Eu sou residente do primeiro ano, Douglas Romano. Essa imagem representa bem a força responsável pela lesão axonal, que seria uma força torsional do crânio. Introduzindo, falando sobre lesão axonal difusa, nós temos que falar sobre o traumatismo crânioencefálico, que esta é consequência do traumatismo. É uma importante causa de maior mortalidade, levando aproximadamente 500.000 internações por ano e em torno de 100.000 óbitos. E aproximadamente 80.000 pacientes se desenvolvem sequelas definitivas, sendo estes principalmente adultos jovens e na fase produtiva da vida, ocasionando um custo muito elevado devido ao tempo necessário de internação, medicação e reabilitação. O traumatismo crânioencefálico pode ser dividido dentro de três formas, sendo leve e todos eles de acordo com a escala de coma de Glasgow. Em torno de 13 a 15 seria o traumatismo leve, de 9 a 12 o moderado e de 8 a 3 o traumatismo grave. E quanto à forma, ele pode também ser dividido em aberto, ou seja, penetrante, e o fechado, não penetrante, que é o tema da nossa aula de hoje, né? Aqui, somente ilustrativo, a escala de coma de Glasgow, e no lado esquerdo a tradicional, conhecida da maioria dos médicos, profissionais de saúde, e do lado direito uma nem tão conhecida, mas não menos importante, para pacientes para lactentes, crianças com menos de 1 ano, no qual a principal modificação estaria aqui na resposta verbal. Uma outra escala importante no traumatismo crânioencefálico seria a escala de Marshall, que ela denota para a gente principalmente o prognóstico desses pacientes. Aqui as quatro modalidades da escala de Marshall. E aqui uma imagem mostrando os diferentes níveis da escala de Marshall, nível 1, 2, 3 e o 4. Essa escala é importantíssimo lembrar que ela demarca o prognóstico, muito importante no prognóstico do paciente. Então, num apanhado geral, falando sobre os traumatismos cranianos não penetrantes, eles podem ser da seguinte forma: por fraturas no crânio ou por lesões encefálicas. Dessas lesões encefálicas podem ser focais ou difusas. As focais seriam as contusões, os hematomas e umas lesões secundárias, consequência como hipóxia, mas tendo que ser secundárias a algumas lesões. E as difusas seriam lesões hipóxias por uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, um edema cerebral traumático, edema cerebral difuso, brain swelling, petecas disseminadas e a lesão axonal difusa, que é o objetivo da nossa aula de hoje. Essa foi a fonte utilizada. Essas são só imagens ilustrativas. Do lado esquerdo, uma contusão hemorrágica frontal, pegando os dois hemisférios frontais, e aqui um hematoma intraparenquimatoso occipital, como a seta vermelha mostrando. Essas são peças anatômicas, apenas ilustrativas, contusão hemorrágica e um hematoma intraparenquimatoso. Então, falando sobre lesão axonal difusa, a sua definição o que seria? É uma micro-ruptura axonal, uma lesão da substância branca. Aquela imagem inicial
era para poder demarcar qual é o tipo de lesão. É uma aceleração rotacional da cabeça, ocasionando um cisalhamento dos neurônios, ou seja, uma micro-ruptura axonal, ou seja, micropontos hemorrágicos no axônio do paciente. Os principais locais onde acontecem esse tipo de lesão são, em primeiro lugar, disparados, são as petecas do corpo caloso, em seguida, áreas paraventriculares e hipocampo, depois os pedúnculos cerebrais, os colículos superiores e a formação reticular profunda. Esses expostos em nível de incidência. Essa imagem mostrando a rotação, uma aceleração rotacional, e aqui uma imagem do axônio sendo torcido e causando micropontos hemorrágicos. Aqui novamente a força de aceleração para provocar, responsável por essa lesão axonal. Uma imagem histopatológica mostrando o corpo caloso. Aqui uma imagem dos pedúnculos cerebral, pedúnculo cerebral direito e esquerdo, mostrando micropontos hemorrágicos. E o que a gente encontra nesses achados microscópicos? Ou seja, na fase inicial, consistiria em que? Uma tumefação axonal e lesões hemorrágicas. Esse mecanismo se dá através da inversão dos canais de sódio, fazendo com que aumente o número de sódio intracelular, ocasionando um edema na tumefação axonal. E numa fase tardia, uma degeneração dos tratos fibrosos envolvidos e o aumento do número da micróglia. Essas são umas imagens de células normais, neurônios normais e neurônios comprometidos com a lesão axonal difusa, micropontos hemorrágicos que nós podemos ver, e um rearranjo da citoarquitetura celular. A própria lesão axonal difusa ela pode ser dividida entre leve, ou seja, período de coma do paciente que dura entre 6 e 24 horas, evoluindo 15% desses pacientes para o óbito, uma moderada com coma superior a 24 horas, e 24% desses pacientes evoluirão para o óbito, e o grave, quando o período evolui por mais de 24 horas, com rara recuperação do nível de consciência, evoluindo 50% deles para o óbito. Essa classificação de leve é importante porque se o paciente evoluir com melhora do coma em um período menor do que 6 horas, é classificado como concussão cerebral e não como lesão axonal difusa. Falando da concussão cerebral, é uma forma clássica da perda da consciência imediata, como a amnésia reversível. Essa amnésia pode ser retrógrada ou anterógrada, ocasionando algumas sequelas. Entre elas, uma bem conhecida é a síndrome do boxeador, constando de ataxia e distúrbio esfincteriano. Este mecanismo também ocorre em forças rotacionais, porém não são suficientes para lesar, fazer uma lesão anatômica importante no neurônio. Apenas há um estiramento. Aí, quando ocorre essa lesão, o paciente diz que houve um blackout. E essa aqui é uma síndrome da pós-concussão, no qual o paciente pode ter essas possíveis sequelas, complicações após uma concussão cerebral. Esse aqui é um exemplo de concussão cerebral, muito comum no esporte de contato, que ocorre por estiramento axonal. Então, chegando ao final dessa aula, a gente entra no tratamento. O tratamento da lesão axonal difusa deve ser tratado inicialmente como qualquer TCE, ou qualquer paciente vítima de trauma. E neste caso, ela será dividida na sala de emergência, onde o paciente é admitido, no centro cirúrgico e no CTI. Então, na sala de emergência, todos esses protocolos são de acordo com a academia, o protocolo de 2010 da Academia Americana de Lesão Cerebral, a ABIC. Ou seja, todos os pacientes deverão ser avaliados e tratados de acordo com o protocolo da ACS e do ATLS. A cabeceira deve ser mantida elevada, a ventilação e oxigenação devem ser prioridades, paciente mantendo esses goals, que a gente chama, os padrões.
Não é preconizado uma hiperventilação precoce, nem preventiva. O paciente deve se manter com a administração de fluidos adequadas, prevenindo-se hemorragias e tratando elas, mantendo uma PA sistólica maior do que 120 e uma pressão venosa central de 5 a 10. Novamente, não se deve tratar profilaticamente a hipertensão intracraniana, seja manitol ou com hiperventilação. Caso os pacientes apresentam deteriorização clínica ou sinais clínicos de herniação cerebral, deve-se tratar o paciente com manitol na dose de 1 grama por quilo em bolos e hiperventilação, mantendo-se a PaCO2 entre 30 e 35. Na vigência desses sinais clínicos ditos anteriormente, é mandatória uma nova TC. Novamente, de acordo com este protocolo, as lesões extraquixiais maiores de 1 cm ou com mais de 25 ml devem ser drenados. Contanto, todos esses parâmetros devem ser avaliados pelo neurocirurgião responsável de acordo com o efeito de massa e a clínica do paciente. Paciente em coma, levados ao centro cirúrgico para abordagem de outras lesões, por exemplo, uma laparotomia e uma toracotomia exploradora, com sinais clínicos de herniação ou lesão de escalpo, por exemplo, deve-se proceder a uma craniotomia exploratória ou até mesmo um catéter de PICC deve ser implantado. Não há consenso sobre a utilização de antibióticos profiláticos ou de craniotomia descompressiva em lesões cerebrais. Segundo esse guideline, a monitorização da PICC está indicada nos pacientes com TC de crânio anormal e com escala de coma de Gauss menor do que 8, ou com uma TC normal com alguns parâmetros a seguir: uma PA sistólica maior do que 90, uma idade maior que 40 anos, um déficit neurológico focal ou uma deteriorização na pontuação de Glasgow menor do que 2. É importante que tenham 2 desses 4. E por fim, no CTI, o paciente, seja no pós-operatório ou no pré-operatório, deve-se manter a perfusão cerebral acima de 60, deve-se proceder a tratamentos mais invasivos que veremos a seguir, caso a pressão intracraniana atinja valores de 20 a 25, como por exemplo o uso do manitol 20%, 1 grama por quilo, essa dose já foi falada, e a dose de manutenção. Ou então salina hipertônica, 5 ml por quilo, em bolos também. Uma hiperventilação, uma sedação hipnótica está indicada. Um dado interessante é que, preferencialmente nos primeiros 7 dias do TCE, os pacientes devem receber 40% a mais a sua demanda metabólica, preferencialmente por via intestinal, seja nasoenteral, nasogástrica. Caso essas terapêuticas sejam refratárias à hipertensão intracraniana do paciente, o coma induzido por barbitúrico está indicado. No Brasil, disponibilizado seria o tiopental para essa modalidade. No caso, a monitorização intraventricular da PICC, dando preferência sempre à intraventricular, porque ela é diagnóstica e terapêutica também, utilizando os parâmetros que nós acabamos de ver. E somente um adendo aqui: o uso profilático de anticonvulsivantes, como por exemplo fenitoína e carbamazepina, somente se mostraram benéficos nos primeiros 7 dias do trauma. Aqui uma imagem mostrando uma derivação ventricular, e aqui na imagem à direita mostrando as diferentes modalidades, como podemos fazer: intraventricular, intraparenquimatosa ou subdural. Por fim, a conclusão: chegamos ao traumatismo craniano, institui uma importante causa de mortalidade no nosso meio, devendo com isso ser uma das prioridades na formação dos médicos clínicos e cirurgiões em hospitais de emergência. Se faz necessário, portanto, que haja um diagnóstico precoce, transporte eficiente e unidades hospitalares bem equipadas para que esta patologia seja tratada em tempo hábil pelo médico emergencista. Essas foram as referências que eu utilizei. Muito obrigado.